Oi, gente, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Aqui é a Laura, eu sou a professora de Sociologia 2 e eu vim dar continuidade àquela revisão que a gente está fazendo para o vestibular de dicas. Então, para o nosso gás final aí que está chegando, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre as mudanças tecnológicas e sociais e também relembrar alguns conceitos sobre o trabalho moderno. Eu deixei aí na tela os meus dados para quem tiver o meu contato, né? Para quem tiver dúvida, quiser me mandar uma mensagem, manda uma mensagem lá no Instagram, @laumendes, ou meu e-mail tá aí também. Qualquer coisa é só falar comigo, tá bom? Vamos lá? Antes da gente começar a teoria em si, trouxe aqui essa questão dos entregadores do aplicativo de comida, iFood, Rappi, Uber Eats, para gente que vão nos auxiliar, na verdade, a compreender melhor alguns dos conceitos que a gente vai relembrar hoje, tudo bem? Então, eu trouxe aqui alguns dados, eu não sei se vocês acompanharam, mas o iFood cresceu muito durante a pandemia, né? Por conta do isolamento social, os pedidos de comida cresceram, chegando a fazer 1 milhão de entregas por dia no ano passado. O número desses entregadores, né, também cresceu. Ano passado, o iFood, só o iFood, contabilizou 170 mil entregadores, é muita coisa. É, E mesmo quando todo mundo estava isolado, né? Moto, opa, passou. Mesmo quando todo mundo estava isolado, os entregadores ainda estavam trabalhando imensamente. Então, eu trouxe aqui essa questão para a gente refletir sobre as condições de trabalho desses entregadores. Ano passado, em junho, eles fizeram uma paralisação nacional, que teve grande adesão no país todo, foi muito legal. Quem puder procurar aí, ficou conhecido como Break dos Apps. Justamente eles fizeram reivindicando melhores condições de trabalho, justamente porque eles trabalham, o trabalho é extremamente explorado, né? E disso que a gente vai tratar aqui hoje, e eles não têm condições de garantias mínimas, eles não têm um vínculo empregatício, eles não têm um vale-refeição, se eles ficam meio à mercê da boa vontade dos restaurantes, então. Se eles quiserem tomar água, comer alguma coisa, usar o banheiro, eles têm que pedir para os restaurantes. Não tem vale transporte, não tem férias remuneradas, e tudo com essa desculpa através de você é a sua própria empresa, é, você você faz seu próprio horário e não sei o que, né? Então, eles fizeram essa paralisação reivindicando essas melhorias, eu coloquei alguma delas aí. É, e isso é muito importante porque a gente vai ver que as consequências do trabalho moderno na atualidade justamente culmina numa precarização absurda do trabalhador, né? Então, só para a gente relembrar, eu trouxe aqui 4 questões para a gente ter em mente quando a gente fala sobre o trabalho a partir de uma perspectiva social, né? Então, é importante a gente lembrar que na história das sociedades sociais, o trabalho sempre foi usado para classificar pessoas, sempre teve um valor moral. Na Grécia Antiga, até o Aristóteles levantava a questão do ócio, da importância do ócio, né? Enquanto o trabalho braçal ficava como responsabilidade dos escravos. Então tinha essa visão negativa sobre um trabalho braçal, né? E até hoje, se a gente pensar hoje em dia, quem são as pessoas que mais ganham dinheiro não são as que realizam o maior trabalho braçal. Se a gente pensar nas questões dos entregadores, quem recebe mais, os entregadores ou os donos das empresas, né? Outra questão aqui para a gente relembrar é que o trabalho teve uma profunda transformação com a Revolução Industrial e a consolidação do capitalismo, que marca o surgimento da modernidade, né?
Então, a gente tem aí o surgimento da sociedade de classes, da exploração de gênero, isso é importante a gente relembrar. Outro ponto é justamente o caráter transformador do conceito de trabalho ao longo da história, né? Então, o trabalho é uma noção que adquire características, noções positivas ou negativas de acordo com o contexto histórico. Isso está sempre se transformando, inclusive nos dias atuais. E por último, é também importante a gente relembrar que o trabalho é um aspecto extremamente importante para a nossa sociedade, justamente porque através da transformação da natureza, né, a transformação do homem, da natureza, que a gente garante nosso meio de sobrevivência. Por isso, sempre é um aspecto trabalhado nas teorias sociais, é, enfim, é um fator muito importante para a nossa sociedade, né? E agora, pensando no nosso contexto atual, a gente viu que o trabalho moderno se modificou intensamente com o avanço do liberalismo, junto com as transformações tecnológicas, né, com o avanço da globalização, por exemplo. E isso teve diversas consequências. Importante a gente lembrar também que quando a gente está falando do liberalismo, a gente está falando então da menor participação do Estado na regulamentação da economia, né? Sempre termino com né? Então, esses processos geraram novas relações de trabalho, como, por exemplo, a terceirização do trabalhador, uma consequência desse processo que deságua em várias outras consequências. Vocês lembram o que significa a terceirização do trabalhador? É quando uma empresa contrata uma outra empresa para a realização de alguma determinada atividade. Então, eu sou uma empresa, quero contratar um serviço, eu contrato através de outra empresa esse trabalhador. Isso isenta a empresa contratante de realizar qualquer vínculo empregatício, de assinar a carteira, de assegurar direitos, né, de assegurar férias, 13º. Então, porque você está contratando o serviço de uma outra empresa. Só que como isso acontece na prática? Como os entregadores do iFood, por exemplo. O aplicativo os trata como uma empresa, a partir do discurso de que você é autônomo, você faz o seu próprio horário, mas na realidade, você só está sendo mais explorado, porque você está perdendo dinheiro. Desculpa, você está perdendo seus direitos, dinheiro também. Você está perdendo seus direitos, você está trabalhando mais sem receber alguma garantia e os benefícios necessários, né? Como, por exemplo, se alguém sofre um acidente enquanto entregador, você fica sem receber, porque você não está trabalhando. Como você é uma empresa, só trabalha quando só recebe quando trabalha. Então, a gente pode falar que a terceirização do trabalhador também gera um aumento na precarização do trabalho, porque contribui justamente para o aumento do terceiro setor, para o aumento dessas atividades informais. E aí isso gera insegurança salarial, isso gera incertezas, né? Enfim, gera precarização, né? A gente também pode pensar nos freelancers, né? Agora tudo é freelancer, justamente é, fazendo parte dessa lógica de terceirização mesmo, né? E isso gera uma insegurança salarial também. Você não pode contar com uma renda fixa todo mês. E outra característica desse processo também é justamente o desemprego estrutural. Para a gente relembrar, o desemprego estrutural é as consequências de mudanças na estrutura do mercado, na estrutura na economia,
é quando existe uma transformação tão intensa na estrutura que a mão de obra do trabalhador passa a ser substituída, por exemplo, por uma mudança tecnológica. E na maioria das vezes, esse trabalho deixa de existir, gerando um desemprego em massa, mas que não vai ser recuperado. O trabalho deixa de existir. Se a gente pensar, por exemplo, naqueles autocaixas do Mufato aqui, imagina se for todos os Mufatos, ou todos os mercados, aliás, é, instaurarem esse modelo. Tira os caixas de supermercado, agora só tem a autocaixa, cada um passa a sua compra. Isso ia promover um desemprego estrutural, porque o trabalho como caixa, né? Acho que chama isso a pessoa que fica no caixa, né? Ia deixar de existir. Então, todas as pessoas que trabalham como caixas iam perder seu emprego. E isso ia ser irreversível, porque agora quem faz o serviço que a pessoa fazia é uma máquina. Então, isso é um desemprego estrutural, tudo bem? O que é diferente do desemprego conjuntural, por exemplo, que acontece em momentos de recessão econômica pontuais. No nosso contexto de pandemia, a gente está vivendo numa crise econômica, então muitas pessoas perdem seu emprego. É porque eles vão ser empregos irreversíveis, foram substituídos por alguma coisa? Não, mas é porque empresas estão fechando, a economia está em crise, etc. Tudo bem? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a teoria da modernidade sólida e líquida do Bauman, muito conhecida e cobrada aí no vestibular da UEL, só para a gente relembrar. Ele é um autor referência justamente por falar sobre as consequências das transformações tecnológicas na nossa sociedade, né? Trouxe uns memes aí. Bauman vendo você baixando o Tinder pela 10ª vez. E esse aqui é meu preferido. Se o amor é líquido, nós passa o rodo. Para quem não entendeu os memes, a gente vai entender agora. Então, a gente vai falar sobre a teoria da modernidade sólida e líquida do sociólogo polonês, o Bauman. Ele nasceu em 1925 e faleceu faz pouco tempo, em 2017, com 91 anos. Gente, ele estava 100% ativo, tem vários vídeos, mesmo com uma idade avançada, ele continuou produzindo. Procurem no YouTube também, se tiverem interesse. É, e é importante ter em mente, então, que ele vivencia essas transformações que ele vai chamar de passagem da modernidade sólida para a modernidade líquida. Então, ele vivencia todos esses processos de mudança na lógica do trabalho, é, as guerras, o período entre guerras, pós-guerra, as transformações tecnológicas. Ele morreu em 2017, ele vivencia todo esse desenvolvimento tecnológico, a globalização. Por isso é importante a gente ver a perspectiva e a interpretação dele sobre as transformações sociais, né? É, Ele também emprega esses termos propositalmente para causar um contraste nos conceitos e para remeter justamente à forma em que a sociedade estava cristalizada em cada um desses momentos. Então, quando ele fala que de uma modernidade sólida, ele fala justamente na sociedade num estado mais rígido, fixo, se contrapondo com essa ideia de liquidez, em que a sociedade, em que as relações da sociedade estavam num estado mais flexível, dissolvido, né? Beleza, então o que que é essa modernidade sólida, então? Ele vai dizer que a modernidade surge lá com a Revolução Francesa, né, e com a Revolução Industrial, com o intuito de substituir aquela antiga sociedade do antigo regime que já não fazia mais sentido, aquela sociedade dividida por estamentos, né? Então tinha a nobreza, o clero, a burguesia, o sans-culotte, lembram disso? Então, a modernidade
junto com os ideais do iluminismo, chegam justamente para revolucionar e transformar essa lógica da sociedade, né? Transformar essa estrutura social, fundando então a modernidade sólida que o Bauman vai chamar. O autor vai dizer então que desde o início do surgimento da modernidade tinha a intenção de se criar uma sociedade onde as pessoas podiam ter uma maior seguridade, uma maior estabilidade, onde eles podiam ser livres para se responsabilizar pelo seu próprio sucesso, né? Porque antes, dividido por estamento, você não tinha essa possibilidade de deslocar entre as camadas da sociedade. E isso tudo pautado naquelas ideias do iluminismo, na crença pela razão, lembram? Da ciência em detrimento à religião, naquela confiança do homem. Tinha a crença de que o homem, através do exercício da razão, seria capaz de criar um novo futuro para a sociedade que produzisse uma vida mais segura, com as. E da onde que viria, né, essa seguridade? Viria de instituições fortes, como o Estado, por exemplo. É, então, se a gente lembrar, nessa época tinha uma intensa participação do Estado, né? Justamente por ele ter sido responsável por garantir essa estabilidade aos homens, né? Lembram dos direitos do homem, do cidadão? É, é nessa ideia em que se nasce a modernidade sólida, uma sociedade mais rígida, tudo bem? Só que, o que acontece na prática é justamente, o caos, um caos e uma desordem causado justamente pelo Estado, que seria responsável de promover, essa segurança. Então o Bauman vai falar, essa sociedade, essa modernidade sólida, que deveria garantir segurança, criou uma obsessão tão grande em ordenar a vida humana, que no fim das contas gerou exatamente guerras, crise. Então ele fala, essa tarefa da modernidade sólida, dessa modernidade, né, deu errado. É, a gente pode pensar no Holocausto, Hiroshima, Nagasaki, a gente teve aquele período intenso de guerras, né, gerado pelo Estado. Então, se a gente pensar naquele período pós-guerras, gera um amplo debate internacional, a criação da ONU, para que se criassem estratégias justamente de pensar num novo futuro social, né? Qual é a sociedade que a gente almeja? Porque o plano inicial deu errado. Então, o autor vai explicar que nesse meio de tentar reordenar essa lógica, reordenar a vida humana, né, no pós-guerra, o que saiu do jogo foi justamente o Estado. É, e por isso prevalece a economia. O Estado não foi capaz de garantir uma segurança, então a economia entra, começam novos discursos a favor de uma nova liberdade, de uma nova individualização, onde a economia prevalece nesse campo. Por isso que a gente também tem o avanço do liberalismo econômico. Então, ele explica que essa passagem, e não é um processo de ruptura, é só uma mudança da lógica, tudo bem? Então, ele fala que por isso que ele fala passagem, é uma passagem da modernidade sólida para a modernidade líquida. Então, a gente tem um novo tipo de sociedade nesse pós-guerra em que as relações antigas, que eram fixas, se diluíram, se flexibilizaram. Por isso que ele fala em uma modernidade líquida, uma nova sociedade. E nesse contexto que era ali para os anos 90, a gente tem um grande avanço
do desenvolvimento da ciência, das tecnologias, que geram, então, novas formas de se relacionar, né? Gera uma reorganização e uma transformação de todos os valores em todas as relações da sociedade, geram transformações sociais, políticas e econômicas. E a gente vai ver alguma dessas consequências aqui. A principal delas, né, que eu vou trazer aqui hoje, acho que é a que mais aparece no vestibular, é sempre cobrada, é a transformação da noção do tempo e espaço. Com o desenvolvimento tecnológico, o avanço da globalização, e também da economia liberal, o tempo vence a existência do espaço, né? Lembram daquela expressão? Tempo é dinheiro. Então, por que eu vou perder meu tempo no escritório? E a gente viu muito isso na pandemia. A pandemia vai causar transformações que a gente só vai conseguir ver daqui 10, 15 anos, 50 anos. É, mas não precisa ir até o escritório, né, para ir trabalhar. Agora dá para fazer por home office. Quantos empregos viraram oficialmente home office, né? Vai fechar, porque quando você está no home office, se você quer beber uma água, é você quem paga. A empresa não precisa pagar aluguel, não precisa pagar, enfim, o café, né? E pagar energia, pagar luz, pagar água. E tudo isso gera uma insegurança em relação ao futuro. Lembra quando eu falei da insegurança salarial dos entregadores? É, Nessa sociedade líquida, nessa modernidade líquida, a gente vê relações imediatas, relações do momento agora, porque essa confiança de se pensar no futuro se perde. Hoje em dia não tem mais aquela noção, grande noção de trabalhar. Eu quero trabalhar, quero estudar para construir uma carreira, aí eu vou começar embaixo, daqui 10, 15, 20 anos, eu vou ter um, eu vou ter um emprego, eu vou comprar uma casa e eu vou, enfim. Não tem mais essa relação. A moral do trabalho mudou também. Hoje em dia as crianças querem ser youtubers, querem ser influencers, né? Querem ter grandes casos, grandes cargos de trabalho em empresas. Além disso, Bauman fala que sem essa possibilidade de futuro, não dá para esperar para sentir prazer. Por isso que ele fala dessa sociedade imediatista. Porque como o capital desfez o laço do trabalhador com o trabalhador para construir novos laços com o consumidor, as pessoas têm que pedir, consomem, né? Felicidade, as pessoas consomem o prazer no agora. Ele fala em pequenas satisfações de prazer no dia, pequenas picadas de prazer durante o dia, né? São desejos instantâneos. Eu preciso pedir uma comida agora, num tempo indeterminado, um tempo determinado, que chegue na minha casa. Então, ele fala que hoje em dia não se compra mais sapatos, objetos, roupas. Hoje em dia se compra felicidade. Hoje em dia se compra satisfação. Eu acho que a Gabriela Pugliese é um bom exemplo para a gente pensar nisso, porque ela sempre fala nas suas postagens: hoje eu acordei, malhei e sou mais feliz. O que gera essa felicidade, né? O fato dela acordar e malhar. Se a gente vê toda todo o Instagram dela, ela vende um estilo de vida. Se você fazer isso, você vai ser mais feliz. A garantia está por meio dessas relações superficiais. Por isso que o Bauman fala que as relações dissolveram. Que hoje em dia você pode selecionar pessoas no Tinder, né? Como mercadorias. Você passa, rola a tela como se tivesse numa vitrine escolhendo o que você vai comprar ou não. Você escolhe pessoas agora.
Por isso que a modernidade líquida também é conhecida como a sociedade do consumo, né? Justamente por isso que eu acabei de dizer, por essa transferência da valorização do trabalho pela valorização do consumo, né? A sua segurança, que antes era pautada por um trabalho, agora é pautada pelos seus bens, pelo que você tem, né? A segurança é via padrão de beleza, se você está enquadrado em uma quantidade de consumo, se você tem uma marca, enfim, se você usa um iPhone. Eu trouxe alguns exemplos para a gente ver If também. when I was young, Percebi it agora que was o vídeo não está ages passando, ago. mas também vou deixar Um, aqui, assistam. we were É um impressed resumo by do Bauman Jean-Paul falando, é Sartre, muito who told us interessante, that assistam se we puderem. need. Também trouxe aqui algumas charges. Aqui, mais rápido empreendedor, justamente essa ideia de você a sua própria empresa. Ao lado, os empreendedores. Você não dorme melhor sabendo que você é o seu próprio patrão? Eu não durmo, justamente trazendo essa ideia da precarização do trabalhador, né? Essa charge é bem irônica,